Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar falando do caso Lázaro Barbosa. Parte 2, vamos falar um pouco sobre a mãe de Lázaro agora. Ela ajudou a formar um serial killer? O pensamento dela, a filosofia ou os valores que ela passou para o filho ajudaram ele a chegar no estado onde chegou? Isso e muito mais no nosso canal Pais e Filhos. Pera um minutinho aí, tá? Eu tenho que falar um negócio com você agora, tá? 66% das pessoas que assistem os vídeos no nosso canal não são inscritos. Então, se você é uma dessas pessoas, para esse vídeo aqui, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. E aí você pode apertar o play, tá bom? Vamos mudar esse número, vamos reverter esse quadro para que assim muito mais pessoas como você, que ainda não é inscrito, possa receber as nossas notificações, tá bom? Então, conto com você, se inscreve aí. Você que é pai e quer transformar o seu filho em vencedor, hoje chegou a oportunidade, um programa de 12 semanas, onde você vai fazer com que o seu filho durante esse tempo se torne um vencedor na vida através de valores diários, tá bom? Esse é o curso Filhos Vencedores, Filhos Preparados para a Vida. Esse é um programa idealizado pela doutora Willa Dancini, com curso online, material presencial para você estudar esse material, caderno de atividade, assinatura e muito mais. Então, se você quer conhecer, clique aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado e adquira já o curso Filhos Vencedores, Filhos Preparados para a Vida. Valeu? Vamos lá. A mãe de Lázaro, ela contribuiu para a má educação do seu filho, para que seu filho chegasse a uma vida adulta e se tornasse um serial killer? Parece cruel da minha parte julgar hoje a mãe dele por coisas que ela fez no passado e tentar isentar da culpa Lázaro Barbosa. Na verdade, o propósito desse vídeo não é esse. Eu sempre digo que todos nós, adultos, somos responsáveis pelos nossos atos. Seja eu, seja você. Nós somos responsáveis. Que nós também sofremos influência do ambiente onde a gente vive, tá? E agora, quando a gente é criança, essas influências são muito mais fortes sobre a nossa vida. O que eu como, o que eu não como, o que eu deixo de comer, ou o que eu falo, ou o que eu deixo de falar, tudo isso influencia a minha vida quando eu sou criança, e tudo que eu tenho quando eu sou criança eu levo para a vida adulta. Isso é fato. Eu não preciso ser um doutor em filosofia, eu não preciso ser um PhD em neurociência, por exemplo, para saber que quando alguém faz alguma coisa durante várias vezes durante a sua vida, ela acaba pegando um hábito de fazer isso. Por exemplo, por que tem crianças que comem verduras diariamente e tem crianças que não comem? Eu já conheci pais, entrei em contato com os pais, que falam o seguinte: olha, o meu filho nunca aprendeu a comer verdura. Mas pare e pense. Quem comprava as verduras? Quem comprava os doces? Ah, não, meu filho só come doce e salgadinho o tempo todo, não come fruta e nem verdura, ele não gosta. Aí eu pergunto, quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho tem 5. Pare e pense. Quem é o principal formador do caráter do seu filho nessa idade? Ele trabalha para poder comprar as coisas para comer? É ele que escolhe, que vai no mercado e escolhe salgadinho e bota no carrinho de compra? É ele que paga a compra? Então, na verdade, tudo isso que você está falando que seu filho não come, na verdade é você que dá. Eu estou citando um exemplo de comida porque é tão comum, porque todo mundo come. Ponto. E agora com relação a Lázaro. Lázaro, ele criou hábitos através de seus pais, e eu já falei no outro vídeo, então eu vou deixar o vídeo aqui do pai dele, tá? Que onde eu fiz uma análise ali do pai de Lázaro, se o pai de Lázaro influenciou ou não para que ele se tornasse um serial killer, né? Hoje, e aí você pode ir lá no vídeo aqui, tá no cardzinho aqui em cima, você acessa o card aí e pode ver depois. Primeiro assiste esse, depois você vai lá. E hoje eu vou falar especialmente sobre a mãe, tá bom? Então, de acordo com as entrevistas que eu vi, relatos de fontes jornalistas, sites, vídeos e também aqui de alguns canais do YouTube, e eu sempre procuro buscar fontes de confiança, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui são de fontes de confiança, tá bom? Então,
Quando eu vi a primeira reportagem falando sobre a mãe de Lázaro, eu notei a reportagem muito rasa. A primeira reportagem que eu vi dela, ela simplesmente deu uma entrevista pedindo para que o seu filho se entregasse. Só isso. Então, ela pediu para que o filho se entregasse, mas o que eu fiquei intrigado, e isso me chamou muita atenção, é que ela não pediu para que o seu filho se entregasse para que ele pagasse pelos seus crimes. Não falou o seguinte: olha filho, eu quero que você se entregue, você tem que pagar pelos seus crimes, pare de fazer isso com as pessoas, você tem que se entregar para que você tenha que pagar de alguma forma, filho. Não foi esse o argumento. O argumento dela foi: eu quero que você se entregue para esclarecer algumas mentiras que as pessoas estão dizendo por aí. Ela dizia que as pessoas na televisão, no rádio, enfim, nos jornais, estavam contando mentiras com relação a ela. Dizendo que ela era uma péssima mãe, que era uma pessoa que não dava muita educação formal, enfim, que viveu muito tempo com um homem, e esse homem, aliás, com um homem não, com vários maridos, né? Teve vários homens pela sua vida depois que separou do pai de Lázaro, né? E aí teve vários maridos, e um dos maridos trabalhava com marginalidade, com drogas, segundo os relatos do pai de Lázaro. Então, dizia que ele estava envolvido no mundo do crime, e por esse estar envolvido no mundo do crime, acabou passando isso para o Lázaro, e o Lázaro foi ensinado a fazer isso, tá? E a mãe dele estava querendo que ele esclarecesse coisas do tipo. Mas tudo bem, a primeira entrevista foi uma entrevista curta, alguns segundos, né? Eu acho que não foi nem 1 minuto essa entrevista, e ela falou que só queria falar isso mesmo, tá? Depois eu fui ver outras entrevistas de outras emissoras de televisão, também alguns canais do YouTube pegaram de fonte segura e colocaram a reportagem na íntegra lá, e eu fui ver essa reportagem. E em uma das reportagens me chamou muita atenção. Uma repórter fazendo a entrevista com a mãe, falando o que tinha acontecido, se a mãe, qual a mensagem que a mãe queria, e a mãe contou um pouco da história de Lázaro. Ela disse que trabalhava muito, tá? Então ela trabalhava muito, trabalhava de doméstica, na casa de família, e trabalhava para dar duro e tal, e tinha algumas coisas nas palavras dela que as pessoas estavam dizendo, a televisão estava dizendo que era mentira, e ela queria que o filho dela se entregasse exatamente para isso, para que essas mentiras fossem reveladas. E aí eu fiquei pensando, ela repetiu a mesma coisa numa segunda entrevista. Uma mãe que está preocupada com o filho de verdade, ela vai ficar preocupada com o que os outros falam ou deixam de dizer? Ou deixam de falar, melhor dizendo? Ela vai querer proteger o seu filho de alguma forma. Tudo bem, entendo, isso é parte da mãe. Mas ao mesmo tempo, ela vai querer ser justa. Ela vai querer que o seu filho pague pelo crime que cometeu. Mas uma coisa que me chamou mais a atenção ainda é o fato dela não derramar uma lágrima. Uma única lágrima em todas as entrevistas que ela deu. Normalmente uma mãe que cuida, que ama e que zela o filho, quando acontece algo extremo assim, quando ela vai falar do filho, por mais que ela não chore, a voz embarga ali, fica o choro preso e tem um sentimento na voz. E eu vi que ela estava mais preocupada com a sua imagem do que realmente com as coisas que estavam acontecendo com o filho. E nessa entrevista que eu acabei de citar, que ela estava fazendo com uma repórter, a repórter fala o seguinte: olha, a senhora acha que teve alguma coisa que aconteceu na infância ou na juventude de Lázaro que pode ter ajudado ou contribuído para que ele se tornasse essa pessoa que é hoje, de matar essas pessoas? Ela até perguntou do primeiro caso lá, né, que o primeiro homicídio que ele teve, um homicídio duplo. E a resposta da mãe foi muito vaga, muito vazia e muito automática, muito robótica, tá? Ela disse que para ela ele é um filho bom e foi uma coisa que aconteceu lá, que ele já tinha um desentendimento com uma dessas pessoas que tinha, e ele matou e pagou pelo crime dele, e foi assim, raso. E a repórter perguntou: mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que o que ele fez é algo bom? O crime que ele cometeu
é algo bom? Ah, deixa eu falar uma adendo aqui. Antes de fazer a pergunta, a mãe já tinha dito que ele era um menino bom e que não sabia por que tinha acontecido, né? Ela achava que ele não estava sozinho, que tinha outras pessoas por trás, enfim. E para ela, ele era um menino bom. Aí nisso a repórter perguntou. A repórter perguntou assim, mas você acha que isso que ele fez com todas essas pessoas, matou uma família inteira, foi o último caso, matar a família inteira, matou outras pessoas e tem um rastro de morte aqui na região, a senhora ainda acha que ele é uma pessoa boa? E ela falou o seguinte, para mim para mim ele é uma pessoa boa. Para os outros aí não sei, mas para mim ele sempre foi um bom filho. Cara, vocês entendem a profundidade dessa declaração dela? Em outras palavras, ela disse, olha, ele é meu filho, então ele me trata bem. Os outros que se explodam. Foi isso que eu entendi. E aí eu consegui ver o tanto que Lázaro sofreu nessa família. Uma família sem amor, sem carinho, de um pai alcoólatra que batia nele de maneira violenta e uma mãe que trabalhava, óbvio, trabalhadora, mas ao mesmo tempo vivia uma vida totalmente relapsa com relação à educação do filho. Vários relacionamentos com pessoas diferentes, pessoas ruins que bebiam, usavam drogas, roubos, tráficos e coisas do tipo. E Lázaro teve que conviver com isso todos os dias da sua vida. Ele não tinha figura paterna, não tinha figura materna, não tinha nenhum relacionamento entre pai e filho. Nenhum. Você pode dar uma pesquisada aí, você vai ver que tudo é superficial, parece mentira, parece que são atores contratados. E nesse caso, eu gostaria que fosse, mas na verdade não, são reais. A mãe dele parece uma atriz, que eu acho que é uma péssima atriz se fosse uma atriz, porque não demonstra nenhum sentimento e nem remorso. Eu fico pensando o quão traumático deve ter sido a infância desse garoto, dessa criança, vivendo numa família totalmente destruída. Sem amor, sem carinho, sem respeito, sem nenhum valor sequer. Sem nenhum. O que é que ele aprendeu? Ele aprendeu a ser violento, a ser agressivo com o pai, a ser um hipócrita de querer dizer alguma coisa e ser outra. Ele aprendeu com uma mãe que não importa, ela não é uma pessoa empática, os outros que se explodam. Aprendeu que ele tinha que ser independente e não precisar depender das pessoas, então ele deveria ser o centro do mundo, do mesmo jeito que a mãe acha que ela é, ou seja, eu quero que o meu nome seja limpo e os outros eu não estou nem me preocupado. Ela nem citou em nenhum momento remorso pelos crimes que o filho cometeu, então foi isso que ela acabou passando para os seus filhos. Lembre-se, o nosso canal ele se chama Pais e Filhos. Eu escolhi por um propósito, porque filhos vencedores só são vencedores por pais vencedores. Esse curso que você vai aqui no link e pode adquirir, esse curso Vencedores, Filhos Preparados para a Vida, eu tenho na minha casa, eu uso ele, então eu posso falar com propriedade. Quando você, pai, que está me assistindo aí, age de maneira displicente, quando você, mãe, trata de maneira rasa e seca, sem sentimentos, sem transmitir valores bons para os seus filhos, os filhos crescem dessa maneira. E não pense você que vai, quando meu filho for maior, aí sim eu vou, pare com isso. Não vai adiantar mais. Fica aqui o meu apelo para você, pai. Aprenda com o erro dos outros e não com os seus próprios. Porque às vezes quando a gente comete os nossos próprios erros, não dá tempo de corrigi-los. Pegue um exemplo aí de 2 péssimos pais. E aí você pode escolher se você vai querer ser igual a eles ou se você vai querer ser diferente. O meu convite para você hoje é para deixar o like nesse vídeo. Deixe o like nesse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. E outras pessoas possam entender que existem pais que são bons e pais que são maus. Pais que são bons transformam os filhos em boas pessoas através de valores que eles vão levar para a vida. Amor, empatia, honestidade, autocontrole, persistência, trabalho em equipe, muitas outras coisas mais, inclusive o amor.
E o filho só vai ser uma pessoa de bem para a nossa sociedade se ele aprender isso com você, que é pai, e você que é mãe. Você que é mãe que está assistindo esse vídeo, pegue um exemplo da mãe de Lázaro, de uma pessoa sem amor, sem carinho, egoísta, de não pensar na vida dos outros, uma pessoa que não tem empatia por ninguém e que tem um relacionamento um atrás do outro com as piores pessoas com quem ela podia se relacionar. Porque como ela não tem valores, ela não sabe nem peneirar, ela não sabe nem filtrar as pessoas com que ela se influencia. Cuide bem dos seus filhos.